E muito bom o seu questionamento, porque assim, não é quem gasta mais, porque quem gasta mais é o Palmeiras e o Flamengo sempre, não é isso. É quem pega e corrige melhor os seus problemas. E o Palmeiras não faz correções. O Palmeiras faz uma correção e cria um outro problema. Ora não tem lateral, ora não tem zagueiro, ora não tem volante. Quando que a gente vai ter um time coeso, equilibrado? Isso sim é o time que contrata melhor. Aí a gente consegue avaliar o diretor de futebol, que é o que essas outras equipes têm, e que vocês vão ver aqui no vídeo, e o que o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem. Fala, meus amigos, beleza? Esse aí é um dos trechinhos que eu não podia deixar de colocar aqui para não ficar incompleto. Bem-vindos a mais um vídeo, peço seu like, se inscreva, ative o sininho. Também desculpa se eu divulguei aí o modo carreira e esqueci do link, eu tô deixando aqui na descrição. Modo carreira completo com série A, B, C e D, todos os estádios do Brasil. Vale a pena no FIFA 16, tá cadenciado o jogo, tá muito interessante. Quem ainda não conhece é para a plataforma do PC, clica aí e dá uma olhadinha lá. O jogo mais a instalação, beleza? Tenho certeza que você vai gostar. O vídeo de hoje é para quem curte detalhes, né, do futebol. E inclusive tem um pedaço que ficou completo na live, quem quiser vai lá assistir para não ficar tão comprido, porque vai ficar. É um vídeo maior, complementa aí uma live nesse horário de almoço para vocês. Então gostaria aí que vocês assistissem inteiro. E quem quiser pegar mais detalhes, tá lá na nossa transmissão ao vivo, nas primeiras 1h30 da live. Então é uma live maior que 1h30, mas se você for lá do começo até 1h30 você vai encontrar mais conteúdo e inclusive o da quinta-feira é um complemento com esse daqui. Então, você está assistindo esse vídeo, lembra quinta-feira passar aqui no canal, porque vai ter um vídeo complemento a respeito do Andreas Pereira, camisa 10, meio campista. É importante esse vídeo, independente do resultado do jogo de hoje, a gente assistir esse vídeo, tá? Não vou soltar hoje, porque eu sei que hoje a intenção e o interesse aqui é menor por conta do jogo do Palmeiras e Vitória, mas amanhã é um vídeo que tende a entrar aqui e caso tenha movimentação de mercado, eu solto na sexta-feira, beleza? Primeiro, obrigado aí pela participação nos últimos vídeos, na live de ontem, tá? E vamos tentar entender contexto aqui. Esse vídeo mostra pra vocês, assim, ó, na minha opinião, essa é uma opinião particular, que quando a queda do protagonismo ela chega, algumas pessoas lidam bem, outras ficam desesperadas, né? Isso pode estar acontecendo dentro do Palmeiras? Eu não tenho dúvida que pode. Eu não tenho dúvida que pode, que o Abel Ferreira precisa se reencontrar, que hoje a competitividade do futebol aumentou. E antes da gente ir para o conteúdo principal, é só ver o trecho que eu subi no meu X a respeito do Luiz Castro falando de futebol. Eu esqueci o que é falar de futebol em coletivo. E vocês? Quer dizer que tem técnico aqui no Brasil que fala de futebol em coletiva? Tem? Eu pensei que coletiva era para outra coisa, galera. Eu achei que coletiva era para outra coisa. Eu já nem lembrava o que é isso, mas. Princípios ofensivos e princípios defensivos. Princípios ofensivos é se nada está por fora, o lateral entra por dentro. Se o campo é construída por fora com lateral e ala, tem que ter médio por dentro a formar triângulo para depois rodar pelos outros médios para nos podermos projetar. E o calendário, hein? Quando é que ele vai falar do calendário? Nesse vídeo ele fala? A bola entra num desses médios, profundidade dos 3 homens à frente para a bola entrar. Se esses 3 homens libertam a linha, Isso tudo aqui sem falar do gramado? Estranho, hein? espaço ao afundarem a linha, aparece o ala do lado contrário, o meio do lado contrário, a projetar o lateral, aparece o outro lateral a fazer como terceiro homem na rotação da linha. Se há uma aproximação do ponta, do centroavante, aparecem os alas a procurar mais espaço interior. Se os alas procurarem mais espaço interior, é para receberem no pé e depois ligarem um ao outro. Se perderem a bola, reaçam à perda nos primeiros 3, 4. Que horas que ele vai falar do fator humano mesmo? Uma forma igual muitos aqui. Então, às vezes eu preciso explicar a explicação que eu fiz no início para poder o pessoal lembrar do que se trata e tá, entendi o que você está falando. E aí sim, dá credibilidade ao vídeo que ela merece. Primeiro, tá? O Palmeiras da teoria e o Flamengo da prática. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E antes de mais nada, bom dia pro Vini, pro pessoal que tá chegando aí, pro Natan, a galera que tá aí comigo, o Douglas aí que eu já falei, o Gustavo, o Lúcio. Olha como a UOL, ela é uma das emissoras que emociona, né? Ela emociona o torcedor. Olha essa manchete aqui, ó. O Arias mudaria o status do Palmeiras. Mais forte que Flamengo? A resposta é não.
O Flamengo tem 4 pontas, então tu me traz Arias, Brian Rodrigues. Então, por Palmeiras ficar mais forte que o Flamengo de forma ofensiva, Arias deixa o Palmeiras mais forte que o Flamengo? A resposta é não. Ontem na live, a gente... Deixa eu fazer uma pergunta. O Fluminense era mais forte que o Flamengo por conta do Arias? Então não, é óbvio que não. O Fluminense ganhou a Libertadores, tinha o Marcelo, tinha o Felipe Melo, tinha outros jogadores, o John Kennedy, o Cano e o Arias. Então assim, o Arias chega no Palmeiras, o Palmeiras mais forte que o Flamengo? Não, o Flamengo é o tetracampeão da Libertadores. Ele tem que ser respeitado assim, para depois a gente buscar o tetra para empatar com eles. Esse é o papo que tem que ser dado. E esse tipo de papinho aqui é para poder mexer com o torcedor do Palmeiras e trazer a autoestima de volta, mas não fica. Não se engana que não fica. Porque o Arias é um dos problemas, o camisa 5 é outro e esse sistema defensivo é mais um. Que é um problema sério que a gente tem. Ou a gente pega e começa a separar o que é piada, piada, e o que é sério. O Arias não muda o patamar. Se mudasse, o Wolverhampton tá onde na tabela da Premier League? Então um jogador não muda patamar de elenco. O que muda patamar de elenco é a gente começar a observar se hoje o Palmeiras vai ser capaz de jogar futebol. Porque a nossa presidente, a excelentíssima, ela falou que o nosso sub-20 ganha do Vitória. Então o profissional tem que sobrar. E é isso que a gente está esperando para aí sim a gente falar, não, sobra contra o Flamengo, é mais forte que o Flamengo, ou então está no mesmo nível que o Flamengo. A temporada passada já é autorrefutável e então não é mais forte. Agora, o assunto principal do vídeo não é isso não. Vamos aqui as contratações do Vasco, rapaziada. Entrou uma grana no Vasco, todo mundo sabe qual é essa grana, vocês sabem. Então, aqui embaixo inclusive tem, ó, a questão, ó, da brincadeira, olha só. Entrou uma grana no Vasco, olha aí. Olha só. Todo mundo sabe de onde vem essa grana. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Admar Lopes. Vocês lembram... Eu, sinceramente, depois daquele dia, eu não lembrava mais do nome do Admar Lopes. Alguém aqui lembra do Admar Lopes? Quem lembra? Quem tá aqui no ao vivo, coloca lembro. E me fala o que é. Vamos ver se vocês lembram. Ninguém lembra, eu sabia. Vocês esquecem muito rápido das coisas. Por isso tem que ter alguém aqui repetindo pra vocês. Eu sabia que vocês não iam lembrar. Porque eu também não lembrava. Aí eu falei, putz, o Admar Lopes, da polêmica com quem? Com o Abel. Vamos trocar uma ideia aqui? Então, vocês vão lembrar. Eu tô aqui pra lembrar vocês. Andrés Gomes, Inestrosa, Johan Rojas, Carlos Cuesta, Robert Renan, Saldívia, Brenner, Matheus França, Cuiabano e Spinelli. Pô, equilibrado. Agora eu posso falar pra vocês, não sei onde vai chegar, o Vasco está mais equilibrado nas suas contratações. Sai um jogador, agora sim eles têm condição de colocar outro no mesmo nível. Esse time, se tivesse sido montado no ano passado, ele não teria só chegado na Copa do Brasil na final, teria provavelmente vencido. Se vai da Liga, se vão conseguir chegar nos títulos, eu não sei, mas o Vasco esse ano é time de G6, eu posso apostar. Se não bater G6, vai ficar próximo, não vai passar perrengue no brasileiro, não. A não ser que não foque no brasileiro, né? Queira focar em outra coisa. Aí pode ser que faça um campeonato mais ou menos, mas as contratações são boas. Mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar assim, que na medida que a gente falou do Vasco ontem, a gente esqueceu de falar que tem uma polêmica muito forte no Palmeiras que se chama Victor. Então ontem, foi basicamente assim para vocês entenderem. O pessoal do Não Importa ia puxar aquela live de qualquer jeito, eu ia entrar em andamento porque eu tava fazendo edição aqui. Quando eu vi o Arias, eu falei, pô, confirmou o Arias, né? Confirmou a negociação. E o que eu falei para vocês? O Palmeiras puxou 25 milhões de euros no Arias pro Fluminense não cobrir. Debater o assunto e o valor do Arias, eu acho uma perda de tempo. O que eu acho que vale a pena debater é a gente ver os times que não estão nos holofotes, quanto paga em cada jogador. Isso é importante a gente ter uma reflexão. E para quem não lembra do Admar Lopes, eu vou refrescar a memória de vocês. Coletiva de imprensa da Taça Libertadores da América, um influenciador e jornalista, né, que cobre o Vasco da Gama, que me fugiu o nome dele. Quem puder deixar os créditos aí, vocês vão lembrar pela voz, eu não lembro o nome dele. Fez a pergunta sobre o Admar Lopes pro Abel Ferreira. O Abel não gostou nada da pergunta. E aí que começa a gente desenrolar aqui algumas coisas que você não vê na mídia tradicional
em forma de conteúdo, questionamento e pautas importantíssimas do que é e do que vai ser o futebol brasileiro. Esse senhor de cima, chamado Abel Ferreira, no meu entendimento, ele só sobrou aqui quando não tinha ou não tinham outras cabeças. Quando os clubes estavam realmente engatinhando em seus processos e contratações. O Palmeiras parecia ser muito acima da média, porque a média estava muito baixa. Muito baixa. A média, ela sobe. Os times também passam a ser melhores patrocinados no geral, né? Não só o Palmeiras, mas o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo. Todos os times hoje têm condições tão boas ou igual do Palmeiras. Enquanto o Palmeiras puxa mais de 1 bi, o Flamengo sobra em 2. Os outros times ficam próximos ou passam disso, o caso do Corinthians. Ou seja, existe uma competição de fato. Vamos lembrar como que o Abel agiu nessa pergunta e a gente vai trazer aqui Admar Lopes e José Boto, tá? E eu vou chegar num terceiro nome aqui para a gente fazer uma reflexão. Vamos escutar como que o Abel reagiu e respondeu a pergunta aqui numa conferência de imprensa pós-Libertadores da América, pós-jogo de Libertadores da América. Vamos lá. Aliás, aqui não sei nem se era pós-jogo de Libertadores, se era lá no Mundial. Agora já não lembro, pela placa de publicidade lá atrás. Estou em dúvida. Qatar, DAZN, acho que não é Libertadores não. Enfim, é pós-jogo aí. Eu não lembro de que jogo que foi isso aqui. Desculpa que ficou sem áudio, só um minuto, pessoal. Ele citou o Mundial, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Só deixar alto aí também a saída para vocês escutarem bem. Veja se tá bom o áudio aí. Me dá um toque. Deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português. Dessa vez para ser executivo do futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quero fazer... Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Journalist do the questions. Yes, please. Rapaziada, até hoje ninguém sabe exatamente qual que é essa rusga, tá ligado? Até hoje ninguém sabe exatamente, mas... O Abel Ferreira ficou desconcertado com a pergunta. Ele ficou desconcertado. É como se desmoronasse um castelo do Abel Ferreira. Vocês perceberam? Quem não percebeu, eu vou colocar de novo, mano. Presta atenção como ele tenta conduzir, tipo, puta, esse cara eu não quero falar, tá ligado? É como se a gente fosse falar de um jornalista corintiano que provoca muito Palmeiras. É basicamente isso que aconteceu aqui. Deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português. Dessa vez para ser executivo do futebol. Eu acho que ele tava até por fora. Olha como... Olha só, ele, realmente aqui pra mim ele tá sendo sincero. Quem é esse português da vez? Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quero fazer... Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Journalist do the questions. Yes, please. In the middle section, please. Cara, isso aqui é absurdo, velho. Eu tomo cuidado porque eu sei até certo ponto. E é o que eu vou começar a falar agora. Ano passado, esse cara aqui ganhou a Libertadores pro Flamengo brasileiro. Ele comandou a imprensa, a mídia, igualzinho o Palmeiras fazia com João Martins e Abel Ferreira. Ano passado, a gente não perdeu só na bola. A gente perdeu na teoria, a gente perdeu na narrativa. A gente tomou uma goleada de narrativa. O José Boto, ele entra em ação junto com o Felipe Luiz, junto com o próprio presidente do Flamengo, começa a usar a imprensa para questionar o Palmeiras e o merecimento das vitórias nos jogos do Palmeiras. O Palmeiras começa a desmoronar. Sabe por quê? Porque parte do futebol jogado dentro de campo, ele começa fora dele. E nós, por muito, elogiamos sim os bastidores do Palmeiras aqui. Até onde o Palmeiras fazia esse bastidor bem e sozinho. Esse é português também.
Ele passou por todas essas equipes, inclusive pelo PAOK. Que coincidência, né? Passou pelo PAOK, pelo Benfica, por um time aqui que eu não conheço. E, se eu não me engano, ele passou até pelo Shakhtar, mas não consta aqui. Não sei por que não consta, mas se eu não me engano, ele passou pelo Shakhtar. Mas passou pelo Benfica, enfim. José Boto, todo mundo conhece. Ele entrou em cena no passado, ele deixou para entrar em cena no momento chave da temporada. E por isso que rendeu tantas reclamações ao Abel Ferreira sobre a arbitragem, sobre como o Flamengo ganhou o título e etc. Mas os títulos do Abel Ferreira, do Palmeiras e etc. também eram marcados por um bastidor forte. Enquanto José Boto faz o bastidor do Flamengo, Anderson Barros faz o bastidor do Palmeiras. E isso é culpa do quê? O senhor Abel Ferreira, que trabalhava esses bastidores na coletiva, enquanto elogiava esse diretor de futebol fraquíssimo do Palmeiras. É engraçado que no ritmo, e só para responder o amigo aí, mas cada um, meu amigo, você colocou mais, cara, é feião isso aí, é mas cada um responde o que quer, Fernando. Sim, cada um responde o que quer, certo? Porém, no ritmo que ele escolhe elogiar o Anderson Barros por nada, ele recusa responder um outro diretor de futebol que ele conhece. É só pra gente pensar. Vamos voltar ao Admar Lopes aqui, essa é a ficha dele. Diferente do José Boto, ele não é um cara rodado. Passou pelo Bordeaux e parece que pelo Porto. Mas consta aqui o Bordeaux. Tá? Então, é um cara menos rodado até porque é jovem, 41 anos de idade. As equipes, elas começam a perceber o que foi o sucesso dos portugueses e dos técnicos mais organizados aqui no Brasil. Simplesmente foi a descentralização e apostar em pensamento mais jovem, porque queira ou não queira, Admar Lopes tem 41 anos de idade. Abel Ferreira deve ter o quê? 40... Vou chutar, 45, Abel? 44? Abel Ferreira... Vou colocar aqui que eu realmente não sei a idade do Abel. Vou chutar 44, mas pode ser que eu esteja errado. Não, o Abel já tem 47. Tá bem, Abel, tá bem. Falaria 44, 45 aí. Abel Ferreira, 47 anos de idade. Abel Ferreira, que todo mundo conhece, é Braga, Sporting e PAOK, né? Se eu não me... Não, Sporting não. Sporting na categoria de base, aí Braga, PAOK e Palmeiras. Agora vamos trazer aqui uma parada pra vocês. Deixa eu só... Pera aí. Aqui é o jogador. Pera aí. Vou colocar a ficha do treinador. Do Mamelodi. Eu acho que é esse Miguel aqui, ó. Um nome que tem que ser cogitado para aquelas pessoas que falam assim, ó. Fernando, então tá, quem vem no lugar do Abel Ferreira? Tá aí na tela para vocês um nome a te convidar a começar a maturar aqui no Brasil. Por quê? Por que eu tô avisando isso com antecedência? Vou explicar para vocês. Muito torcedor do Abel Ferreira pergunta quem treinar. Então não adianta muito falar Arthur Jorge, não adianta falar muito sobre o Thiago Motta, não adianta falar muito de 2, 3 nomes ali que mais rodeiam ali, que é Arthur Jorge, Thiago Motta, aí, puta, nem vou falar o Bruno Lage porque já bateu aqui e não vai voltar. Daqui a pouco eu leio, mano. Então assim, Miguel Cardoso, eu tenho certeza do que eu tô falando, já é monitorado, sabe por quem aqui no Brasil? Flamengo. Caso o Felipe Luiz saia, eu garanto pra vocês que 90% da minha convicção diz que Miguel Cardoso treina o Flamengo. Dito isso, eu já tô deixando claro o nome dele com antecedência no dia 4/2/2026 e avisando todos vocês que clube grande trabalha assim. Não igual o cara que torce pro Abel Ferreira que acha que não existe técnico. Existe. Existem técnicos, não é o Abel só. O Abel Ferreira ele não é um cara especial, único na face da terra. O Miguel Cardoso ele aparece no Sandal, aí no time do Mamelodi, né, que participou do Mundial. Joga muito bem o Mundial dentro do que ele pode. A equipe até aparece ali com um uniforme parecido com o da seleção brasileira. Um futebol super ofensivo, de super padrão de toque de bola, também jovem, 53 anos, claro, um pouco mais velho que o Abel, 47, 53 anos, e com uma ficha de treinador muito mais experiente que o do senhor Abel Ferreira.
Então, para aqueles que falam assim, desculpa aí, pessoal. Para aqueles que falam assim, pô, quem é Miguel Cardoso? Esse cara aqui, ó. Tem o dobro do currículo do Abel Ferreira como técnico. Então, eu tô mostrando isso aqui para vocês porque eu tenho certeza que um cara que passou pelo Esperance, pelo Celta de Vigo, pelo Nantes, pelo Shakhtar, o José Boto já está olhando. E é assim que você trabalha de forma profissional. As pessoas que falam assim, ó, um time como o Palmeiras que está aí se rastejando por contratações, ele tem que fazer o processo de monitoramento também do técnico. Porque quando o técnico sair porque ele quer, ou porque realmente acabou o ciclo dele, a gente precisa ter pelo menos de 3 a 5 nomes aí bem maturados. Esse cara, se a gente analisar aí, eu não sei como é que tá hoje as partidas do Sundowns, né, que é Mamelodi. Vamos dar uma conferida aqui, porque isso eu não vi. Mamelodi Sundowns. Ele aparece no Mundial de Clubes com pontas, então não sei se ele ainda está jogando assim. Tá, então o Mamelodi ele aparece com pontas, né? Então vamos aqui pegar... Deixa eu puxar para essa tela aqui, gente, que aí eu coloco certinho na escalação. Nesse momento, na CAF Champions, né, que é a Champions deles lá, o Al Hilal é primeiro, eles são segundo. Eles marcaram 6 gols e tomaram 5. E o Al Hilal marcou 7 gols e tomou 5. E esse Al Hilal aqui, né, que não é o Al Hilal, vocês entenderam, né? Tá com o Orlando Pirates e tal. A gente vai pegar aqui o último jogo, que é com esse Al Hilal, que não é o Al Hilal que vocês conhecem, é outro. E o Miguel Cardoso, ele entrou num sistema 4-3-1-2. Que inclusive é uma variação aí que a gente pode conversar. Não sei se vai aparecer para vocês aí por conta do monitor vertical. Apareceu? Então a gente tá aqui, esse Al Hilal aqui, tá? Que jogou, perdeu. E esse aqui é o sistema que ele utilizou agora, tá? Então não é um sistema que a gente consegue olhar e fazer aqueles padrões dos pontas, tá? Mas é uma das variações que a gente montou em sistema. E mesmo assim, ó, tá? Dois atacantes dele aqui faz essa função de cair mais pelos lados, né? O meio campista. E aí os homens de lado aqui que eu falo pra vocês, olha só. Um time que prioriza a posse de bola. E, cara, é bizarro porque é um sistema 4-3. O volante vai ficar, né? Não, nem o volante fica. É um sistema 4-3-1-2 que eu acredito que empurra o adversário. E olha só como que é o mapa de calor dos atletas. Um dos problemas aqui do Palmeiras, cara, que é o problema crônico desse time, é a ocupação de território no campo de ataque. Então, independente... Deixa eu pegar as partidas aqui. Só trazer pra cá de novo, galera, que senão eu não consigo pegar as últimas. Esse jogo eles perderam, esse jogo aqui eles ganharam, tá? Você fala assim, pô, o que que eu acho que, se eu não me engano, é um time sul-africano. O que que um time sul-africano vai apresentar no Mundial de Clubes? Pois bem, no teu jogo, apresentou mais do que o Palmeiras. É assustador. Então, esse é o movimento aqui de um dos atacantes. Esse é o movimento do outro atacante, vocês estão vendo? E isso aqui, por muito, o Palmeiras não fez, que é a ocupação de território no ataque. Eu vou pegar um estudo completo para vocês e prometo fazer uma live de todos os jogos do Palmeiras de 2024 e 2025 para você se assustar. E esse argumento que eu trago em 26 é uma coisa que eu já observo desde 24, pelo menos. Foi quando eu começo a perceber que a gente não tem mais jogadas na linha de fundo. Eu expliquei a história para vocês, já contei como é que foi isso. Eu falo, cara, por que todo time que eu tô assistindo, os pontas descem a linha de fundo? Ou quando jogam com alas, desce a linha de fundo? Teve um jogo que eu falei pra vocês que a gente ia trazer pra cá. Vamos ver se eu acertei? E talvez sim, talvez não. Udinese versus Roma. SofaScore. Udinese e Roma. Fica até o final do vídeo aí que vale a pena. Vamos ver. Eu não vi, tá, pessoal? Tô pegando aqui no ao vivo. A gente ou ficar surpreso ou falar, ah, pelo menos não ocorreu. A Udinese venceu a Roma, tá? E aqui, ó, vamos clicar aqui no jogo e vamos em estatística. Estatística aqui. A Udinese não teve posse, ó. Repara, 36%. Não assistiu o jogo, para deixar claro. O sistema da Udinese trazia esse cara aqui, tá? Que eu falei... Era um ponto-chave. Eu falei, só falta. Vamos ver como foi? Não é o sistema que a gente utiliza. Não é um sistema com pontas. Assim. Por isso que eu falei desse. Primeiro vamos lá no ataque. Ok. Padrão Palmeiras. Ok, padrão Palmeiras.
É, mano. O jogador que eu falei era esse daqui. O que eu achei? Eu achei que ele ia ter um posicionamento mais aqui concentrado, sabe? Mesmo assim, um jogador lá do sistema defensivo dos caras apresenta isso daqui. Aí vocês vão falar o seguinte pra mim. Fernando, então você é um hipócrita, porque o Gustavo Gomes faz isso. Ó, presta atenção. Esse aqui é o outro jogador que eu achei que ele ia ter esse movimento aqui. Então a gente só errou o jogador, tá? Esse Bertola, o Nicolo Bertola, que é o que eu imaginei. Isso aqui que vocês estão vendo foi o mapa de calor por muito do Felipe Anderson que vocês pedem pra fazer gol. Vocês pedem pra ser protagonista. E eu não tô falando, eu vou provar isso daqui. Porque já tá numa hora, mano, de acabar a palhaçada. Ou esse time começa a ter um padrão e jogar como um time grande, ou então a gente precisa bater aqui em vídeo todos os dias e mostrar pra vocês qual que é o real problema. Porque depois que faz uma partida medíocre contra o Novo Horizontino, contra o Botafogo de São Paulo, ou até hoje contra o Vitória, não adianta ficar parado na teoria. Vamos à prática. Isso aqui é a prática do futebol. Isso aqui é a prática do futebol. Então, quando você tem esse zagueiro tendo esse mapa de calor, você pressupõe que assim, esse cara teve que de alguma forma jogar um pouco mais alto. Ou a defesa jogou um pouco mais alta. Olha só, esse não. O zagueiro central ficou como zagueiro. Esse sim. Agora, os dois alas. Isso daqui é o Felipe Anderson. E é por isso que o Felipe Anderson não vai ser protagonista aqui no Palmeiras. Isso daqui é o Felipe Anderson. Isso daqui muitas vezes é o ponta do time do Palmeiras. Só que esse sistema, esses dois caras aqui, eles entram aqui, ó. Não são como pontas. Você tem os dois meias que vão fazer esse movimento pra alargar. Pode ver aqui, ó. Deixa se eu tô mentindo, ó os meias, ó. Ó. Então, você tem os dois meias pra jogar aqui. E esses caras, eles vêm com a defesa mais alta, gerando amplitude, atacando com esses... Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem um volante e um meia de ligação. Não conheço essa equipe pra falar a Udinese. Eu não assisto o jogo da Udinese. E você tem um pensamento de futebol diferente do Palmeiras. Agora, quando a gente vem aqui pra Roma também, olha só. Esse é o Hermoso e esse aqui é o Mantini. Olha só. Até quando a gente vai aceitar que os nossos pontas... Tá vendo? Esse aqui é o MD e esse aqui é o ME, que é o Wesley. Até quando a gente vai aceitar que não... Olha o Wesley, velho. Esse é um jogador que vocês conhecem. Capacidade ofensiva. Então, cara, se a gente tá falando desse incômodo do Abel Ferreira... Vou voltar aqui, ó. Quando há uma rotação de protagonismo, a mim, diz muito. Há muita gente não diz nada, nunca diz nada. Ah, mas é porque você tem que entender que a pergunta não tem nada a ver. Pois é, as coletivas do Abel também não tem nada a ver com o que acontece com o jogo. Então, por que a gente reclama do jornalista? Que faz uma referência, uma citação sobre um cara que é de Portugal, que no mínimo o Abel Ferreira tinha que dar as boas-vindas a ele, né? Mas não, mas o Abel pode nas coletivas falar sobre várias questões que não envolvem o futebol, várias questões que diz respeito ao interesse próprio e não seu como torcedor. Mas quando o jornalista usa do mesmo método para perguntar para ele sobre alguém que ele conhece, ele se incomodou. Para quem chegou aí durante o vídeo, eu vou colocar mais uma vez e deixo vocês pensarem. E gostaria de perguntar a vocês quem lembra disso aqui. Então, mais uma vez ao final do vídeo. Coincidência ou não, as equipes têm olhado mais para o futebol português. E coincidência ou não, o Abel Ferreira não figura. O Abel Ferreira, que é tão bem pago, ele não ganhou prêmios em 24 como técnico, em competição nenhuma. Ele não ganhou prêmios em 2025 em competição nenhuma. Mas você ainda acha que é coincidência. Você que está aí do outro lado, que torce para o Abel e não só para o Palmeiras, que é o que deveria, você ainda acha uma grande coincidência. Eu não acho. Porque o Vasco foi finalista da Copa do Brasil e o Palmeiras parou aonde mesmo? Aonde que parou mesmo? Palmeiras? Palmeiras que competiu tudo, né? Uma narrativa de que competiu tudo na Copa do Brasil. O Palmeiras parou aonde mesmo? Então pensa. Começa a pensar. Deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português. Dessa vez para ser executivo do futebol.
foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quer fazer? Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Journalist do the questions. Yes, please. In the middle section, please. Comentários eu deixo pra vocês aí que chegaram até o final. Tô curioso pra ler.